onde reina o amor fraterno, amor, onde reina o amor, Deus aí está, onde reina o amor fraterno, amor, onde reina o amor, Deus aí está. Minhas irmãs e meus irmãos, paz e bem. Convido a cada um e cada uma a refletirmos um pouco a liturgia da palavra desse 19º domingo do tempo comum. Tenho 3 pontos, 2 ou 3 pontos, para esclarecermos, meditarmos e refletirmos um pouco mais. Hoje, na liturgia, parece que a igreja nos propõe a refletirmos sobre a porção escolhida, assim como disse o salmista, né? Quem é esta porção? Quem é esta porção como incontável como as estrelas do céu e, ao mesmo tempo, que Jesus diz, um pequenino rebanho. Essa dualidade, esse paradoxo de incontável e, ao mesmo tempo, pequenino, somos todos nós, numerosos em números, numerosos em quantidade, aliás, mas que, por vezes, nos fazemos poucos no seguimento verdadeiro a Cristo, no seguimento verdadeiro do Evangelho. E no Evangelho, de fato, de hoje, o Senhor nos convida, né, a partir das palavras de Lucas, a refletirmos alguns pontos, algumas parábolas, que por vezes são muitas informações num mesmo Evangelho, né? Primeiro, disse sobre um reino. E que reino será este? O reino deste mundo, né? O reino que começa-se a fazer aqui. Um tesouro, disse de um tesouro que nós não sabemos ao fato o que é. Um tesouro bem precioso. Aquilo que se cultiva durante toda a nossa vida, mas que Jesus, ele não explica muito bem, né? Ele diz que esse tesouro, a traça não o corrói. Nós sabemos em toda a história de Jesus, em todos os seus ensinamentos, que o tesouro que nós buscamos são os bens preciosos do céu, né? A nossa caminhada nesta vida, uma construção do reino nesta vida, é um propósito para chegarmos ao céu. E aqui, Jesus, ele nos faz refletir justamente como nós iremos fazer isso, né? Depois, um pouco mais à frente, ele vai dizer numa parábola de alguém que deve estar alerta, em prontidão. Não sabemos qual é o dia, não sabemos qual é a hora, mas o Senhor virá. Ele já veio num primeiro momento e depois retornará, e como ele nos encontrará? Esta é a interrogação que nós devemos levar em nosso coração para a liturgia da palavra de hoje. Como o Senhor encontra a nossa vida no dia de hoje? É interessante que me lembro de uma frase do Papa Francisco sobre a conversão, uma mudança de vida, numa das catequeses de Quaresma. Ele dizia que alguém o perguntava sobre como se converter e quando se converter, pois não sabemos de fato qual é o dia e qual é a hora. E o Papa então responde que o dia é hoje e a hora é agora. O amanhã nós não temos. Então, essa alerta que Jesus nos propõe a estarmos, de fato, é o hoje e o agora. E então, o Evangelho vai dizer também sobre os bens, né? Os bens, os tesouros que acumulamos. Primeiro, quando dizemos a palavra tesouro, quando dizemos sobre bens, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é os bens terrenos, os bens físicos, né? As riquezas deste mundo. Essas, de fato, a traça corrói.
né? Essa o vento leva, tudo que a todas as intempéries desta vida de fato podem levar. Quais então são os bens que nós cultivamos na nossa vida? E por que na nossa vida, na nossa sociedade, poucos têm muito e muitos têm pouco? Este pequenino rebanho do Senhor, como diz Jesus, é o rebanho convidado a repartir, a partilhar, a compartilhar, a fazer numerosas as estrelas incontáveis do céu, aonde todos podem ter tudo, todos podem possuir tudo. Afinal, o reino de Deus é para todos nós. O reino de Deus, ele deve ser para todos nós. E por isso, esse pequeno rebanho que o Senhor chama, e atenção, vejam bem, é o Senhor que nos chama. Então Pedro aqui no Evangelho, ele fica em dúvida: Senhor, essa parábola é para nós que te seguimos, ou esta parábola é para aqueles que escutam de longe o vosso chamado? Esta parábola é para nós, primeiramente, que estamos próximos do Senhor. Porque nós a todo momento, todos os dias, em cada celebração, ouvimos a mensagem do Senhor, mas podemos escolher em sermos como as estrelas do céu, incontável e indiferenciável, ou como o pequenino rebanho que se aproxima da mesa do altar e da mesa da palavra, na partilha do pão e na partilha da palavra, para vivermos juntos. Esse aproximarmos, né? Esse diminutivo de pequenino rebanho dá uma sensação de aconchego, uma sensação de proximidade com o Senhor. Diferente daqueles que estão longe e que por vezes ficam juntando muitas coisas que a traça corrói. Primeiro, podem ser coisas físicas, como já disse, coisas que se perdem nas nossas realidades, mas também podem ser coisas que cultivamos em nosso coração, em nossa mente. Quantas e quantas vezes, né, nós vamos fazendo da nossa vida um depósito de coisas que não valem a pena. Vejam bem, coisas espirituais, coisas físicas, rancor, mágoa, indiferença, soberba. Por vezes, preenchemos a nossa vida de coisas que passam e esquecemos das coisas que não passam. Nós somos esse pequeno rebanho e é a fé, como diz a carta aos Hebreus, que nos mantém firmes, fortes na caminhada. Por isso nós temos que ter essa certeza de cultivar, ainda nesta vida, esse propósito de acumular sim, de partilhar também, acumular coisas boas, acumular bens espirituais, para que esses bens possam irradiar para as outras pessoas. E que ao irradiar, nós de fato possamos ser um pequenino rebanho, mas não um pequenino em número, e sim um pequenino em conforto e aconchego, próximos, aonde o Senhor possa olhar para nós e nos identificar pelo nome. E é interessante, a igreja no Brasil nos convida a rezarmos neste mês de agosto pelas vocações. Hoje, né, nesse 19º domingo, nós rezamos pelas vocações presbiterais. Recordamos a ordenação do Frei Carlos aqui neste santuário pela manhã. E que nós possamos, de fato, rezar por todas as vocações, a vocação do presbítero, a vocação do padre, a vocação daquele que se doa ao serviço da comunidade, ao serviço do altar, dedicação dos bens espirituais. Não acumula para si, não guarda para si, mas se coloca em oblação para o povo de Deus, para que o reino de Deus aconteça. Por isso, minhas irmãs e meus irmãos, quais são de fato as nossas oblações? O que nós temos doado ao Senhor enquanto bens e o que cultivamos? Às vezes é preciso fazermos uma faxina, né? Tirar um pouco da traça que está corroendo
os nossos corações, deixar que essa luz do Senhor irradie o nosso ser, o nosso coração e nos transforme a nossa vida, e que a nossa vida de fato seja partilha, oração e comunhão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.